Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Evandro Teixeira e nós estaremos nesse momento dando início a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. Desde já convido você a nos acompanhar nessa pré-aula e desde já te convido para que nós iniciemos essa pré-aula orando ao Senhor essa oportunidade. Senhor Jesus, obrigado por essa ferramenta que você tem proporcionado aos nossos amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus, da nossa Escola Bíblica Dominical. Que essa aula, que essa lição possa trazer edificação para a nossa vida espiritual, para os nossos alunos no domingo, em nome de Jesus. Amém. E nós estaremos nesse momento estudando a lição de número 9 da nossa revista, onde nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, a nossa revista, a revista do PEC, e essa lição de número 9, ela tem como assunto da lição Isaías 53. Ele levou sobre si o nosso pecado. O texto áureo diz assim: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12. A leitura bíblica com todos está lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, do verso 1 até o verso 12. E a verdade prática diz da seguinte maneira: Jesus veio como oferta perfeita diante de Deus, suficiente para perdoar pecado e salvar todos os que nele creem. É importante a gente atentar para a verdade prática, porque ela é a prática de tudo aquilo que a gente está aprendendo nessa lição. A nossa lição, sempre com os seus objetivos, tem 3 objetivos. O primeiro é compreender a missão do servo do Senhor como Salvador para Israel e as nações. O segundo objetivo é refletir sobre a obediência e o sofrimento do servo, que suportou rejeição e dor para a redenção do mundo. O terceiro objetivo é valorizar o perdão e a restauração prometidos por Deus ao seu povo. Então vamos lá, vamos dar início à nossa lição. Isaías 53, como diz o comentarista aqui, é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia, porque Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E ele descreve com exatidão toda a situação que envolveu a morte de Jesus, todo o sofrimento, a desfiguração do seu próprio rosto e tudo que envolveu o sacrifício de Cristo. Isaías consegue, pelo Espírito do Senhor, predizer com exatidão de detalhes 700 anos antes de Jesus nascer. Então a gente vai observar esses pontos e no primeiro ponto a gente vai falar sobre a rejeição do Messias. Primeiro subponto: quem crê na pregação? Isaías capítulo 53, o verso 1, que ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta faz uma pergunta, né? O que é interessante é que lá na primeira lição, lá na introdução do livro do profeta Isaías, o comentarista, de uma forma bem interessante, ele compara o livro do profeta Isaías como uma mini-bíblia, onde, com os seus 66 capítulos, ele teria, do capítulo 1 até o 39, assuntos concernentes ao Antigo Testamento, e do capítulo 40 ao 66, assuntos concernentes ao futuro de Israel e automaticamente também da Igreja do Senhor. E é interessante que já no capítulo 40, o profeta ele vem trazendo mensagens de esperança. Lá no capítulo 40, ele fala sobre o surgimento da voz do que clama no deserto, né, que vai se cumprir na pessoa de João Batista. Capítulo 41, ele vai falar sobre Jeová, o único Deus, e Israel pode confiar, né? Capítulo 42, ele dá um anúncio do servo do Senhor, o Messias. No 43, ele vem falar que Deus resgata Israel. Capítulo 45, ele faz uma predição interessante sobre o surgimento do rei Ciro, que posteriormente vai libertar o povo judeu.
do cativeiro babilônico. No 47 ele fala sobre a queda do Império Babilônico, e passando pelo 51, quando ele fala da restauração e a salvação de Israel. E no capítulo 53, ele faz essa pergunta retórica, vamos dizer assim: quem creu na nossa pregação? Ou seja, quem creu naquilo que a gente pregou, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? São perguntas retóricas, né? Nesse primeiro ponto, a gente está falando da rejeição do Messias. E a pergunta é bem retórica, baseada no verso 1. Quem foi que creu em tudo aquilo que a gente tem pregado? Desde o capítulo 40, chegando até o 53, essas muitas mensagens de esperança, o profeta pergunta: quem foi que creu? Quem creu na nossa pregação, né? Quem acreditou naquilo que a gente está pregando, né? Quem poderia ter visto a mão do Senhor movendo a história da humanidade a favor do povo de Israel, para a salvação do povo judeu e posteriormente para a salvação de toda a humanidade? Então, o que a gente pode observar aqui é que a gente vê uma grande rejeição da nação de Israel, né? O que se vê na descrição textual é que o servo sofredor seria rejeitado e desprezado. Então, aqui há até mesmo um anúncio que a própria nação de Israel rejeitaria o seu Messias. A gente vê isso acontecer de uma forma literal nos dias de Jesus. Lá em João, no capítulo 12, verso 38, o apóstolo João, ele diz assim, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Lá em João, no capítulo 12, o apóstolo está falando justamente da rejeição da nação de Israel em ter rejeitado ao Senhor Jesus Cristo, o Messias. E ele faz a ligação, esse fato que aconteceu nos dias de Jesus, ele liga como cumprimento da profecia de Isaías 53, verso 1, trazendo o vislumbre de que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. E da mesma forma que o Isaías profetizou que o Messias seria rejeitado, essa rejeição se cumpre na pessoa de Jesus nos dias em que ele andou sobre a terra. O apóstolo Paulo também, no capítulo 10 da sua epístola aos Romanos, capítulo 10, verso 16, ele também faz menção a essa profecia de Isaías. Capítulo 10, verso 16, da epístola aos Romanos, ele vai dizer assim, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então a gente pode observar na Nova Aliança, no Novo Testamento, que os apóstolos, e aqui em especial João e o apóstolo Paulo, eles fazem menção da rejeição do Senhor e ligam essa rejeição ao cumprimento de Isaías capítulo 53, para a gente poder ter essa observação, esse vislumbre da rejeição do Messias por parte da nação de Israel. O profeta pergunta: quem é que creu na nossa pregação? E isso vai reverberar nos dias do Novo Testamento, nos dias de João, nos dias do apóstolo Paulo, nos dias da igreja do Senhor. No segundo ponto, no segundo subponto, sem aparência e formosura. Tá? Capítulo 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, nesse segundo subponto, o profeta Isaías, nesse segundo ponto, o profeta Isaías, ele vem trazer um vislumbre da aparência do Messias, que ele não teria uma formosura, que ele não teria uma beleza em que pudessem as pessoas buscar, pudesse despertar nas pessoas algum interesse. O comentarista diz aqui, Isaías está dizendo que as características do Messias seriam iguais a de um judeu, como ele, não havendo nada de espetacular em sua aparência física. Alguns, muitas das vezes, de forma errônea, tentam até dizer que Jesus era esteticamente um homem feio, sem nenhuma beleza física. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que ela está dizendo é que ele era uma pessoa comum, ele não tinha nenhuma característica que o chamasse a atenção
No meio de todo o povo judeu, entre os judeus de seus dias, ele não tinha nenhuma aparência que chamasse a atenção, que despertasse uma importância em relação às outras pessoas. Diferente, por exemplo, com o rei Saul, que tinha algumas características físicas que o destacavam no meio da multidão. Com o Messias, com o nosso Senhor Jesus Cristo, não teve nada disso, né? E aí é interessante, essa palavra aparência, no original, é beleza estética e também fala de uma atratividade física. Ou seja, Jesus, como homem, ele não tinha toda essa diferença dos judeus de seus dias. A palavra formosura vai falar da majestade, da honra, da glória, do resplendor. Ou seja, ele não tinha nenhum atrativo físico e nenhum atrativo nas questões de realeza. Ele não se destacava, nem esteticamente e nem em termos políticos, em termos que pudessem trazer alguma majestade para aquele homem, para o homem Jesus nos seus dias. Então é isso que o profeta está falando, que ele não tinha nem aparência e nem formosura. No verso 3, Isaías 53, 3 diz assim: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, né? Então a gente está vendo aqui que ele era alguém que não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura, não tinha nada que chamasse atenção, e isso causava o desprezo das pessoas de seus dias. Isso não despertava interesse nas pessoas que estavam preocupadas mais com o seu dia a dia, com as suas questões pessoais, com a política ou com situações alheias a simplesmente uma salvação no campo espiritual daqueles dias, né? É interessante que o profeta fala de dores aqui. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Essa palavra dores, no original hebraico, é makub, que fala de pesar, de dor emocional. O homem Jesus, ele tinha uma alma, e ele sentia um forte pesar, uma dor emocional, como todos os seres humanos sentem. Basta dizer quando ele chega, por exemplo, na casa de Lázaro e vê que seu amigo havia morrido, ele chora, demonstrando naquele momento que ele tinha características emocionais como qualquer um de nós. Ele chora por Lázaro naquele momento, também observando que a morte ela é o fruto de uma natureza pecaminosa, decaída. Então, Makub fala disso, desse pesar, dessa dor emocional. Por isso que o texto diz que ele era um homem de dores, né? O texto também fala que ele sabia o que é padecer. A palavra padecer no original fala de sofrimento. Então Jesus Cristo ele tinha essa característica humana, ele tinha um sentimento, Jesus tinha uma alma humana, ele é Deus, mas também quando esteve entre nós como um homem, também era homem. E ele demonstrava esses sentimentos, essa característica emocional como qualquer ser humano tem. Então é por isso que ele tinha essa situação que o verso 3 vem nos esclarecer, que ele era desprezado, ele era rejeitado, era um homem de dores e que sabe o que é padecer. No terceiro subponto, a gente vai ver essa questão do desprezo. A questão do desprezo também faz com que o Senhor Jesus Cristo, como homem, possa sofrer, porque não tem quem goste de ser desprezado, não tem quem goste como o texto diz, ele era rejeitado, a gente não via nada nele que nos interessasse, e era alguém como a gente se virava o rosto. Jesus não tinha um interesse atrativos, estéticos, não tinha atrativos reais no sentido da realeza, então não despertava interesse das pessoas. Ele começou a pregar a palavra e começou a ser rejeitado, e era natural que o homem Jesus também pudesse ter esse sentimento de tristeza, de dor emocional. E aí a gente entra no terceiro subponto 3, era desprezado. Isaías 53, verso 3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A rejeição humana surgiria de um confronto entre o ideal do Messias que eles tinham e o verdadeiro Cristo. Ou seja,
O Messias que os judeus esperavam era um líder político, era um líder descendente da tribo de Judá, descendente do rei Davi, e eles esperavam um Messias político, que nascesse em berço real, que fosse cercado de pompa, que tomasse a frente da nação de Israel num embate para a libertação do domínio romano. Era isso que os judeus esperavam, era esse o perfil que eles esperavam do Messias judeu. E nesse momento, quando Jesus começa a falar de amor e de salvação, frustra o pensamento político de muitos judeus dos seus dias. E isso passou a causar também entre muitos daqueles que ainda tinham alguma esperança que Jesus fosse ser o Messias e que esse Messias pudesse ser um Messias político, causou frustração naquelas pessoas e automaticamente o desprezo à pessoa de Jesus. Tanto é que João capítulo 7, versículo 5 vai nos revelar que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. João capítulo 7, verso 5, a palavra de Deus diz que porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ora, eles deram as costas para Jesus, eles viravam o rosto para o outro lado em relação a Jesus. Eles sentiram rejeição e desprezo à pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 11, a gente vai ver também isso de uma forma bem pontual. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui a gente vê o homem Jesus, o Messias, os judeus não acreditando na pregação de Isaías, mas na frente no Novo Testamento eles rejeitando ao Messias, a sua não aparência e não formosura, no sentido de que ele não era uma pessoa muito diferente fisicamente nos seus dias, e isso levou ao desprezo de muitos dos seus patriotas, dos seus irmãos, dos seus contemporâneos que viveram durante os dias em que ele esteve aqui na Terra. No segundo ponto, vamos falar sobre o sofrimento e morte do Messias. É interessante que o comentarista, de uma forma bem acertada, ele diz assim, olha, vale ressaltar que todos os sofrimentos recaídos sobre o servo não o tornaram próprio do mesmo, pois claramente o texto corrige, certamente ele levou sobre si, ou seja, ele levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados. Ele não pecou, ele não errou, ele tomou sobre si a culpa das nossas deformidades. E olhando por esse ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico, a gente entra no primeiro subponto. Tomou sobre si nossos pecados. Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi por nossos pecados, em nosso lugar, que Jesus sofreu. Aí o comentarista nos orienta para a gente procurar lá 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 4. O 3 diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, ele tomou os nossos pecados sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, né? O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se constitui a gente pode observar esse tipo de sofrimento quando Deus descarrega sobre o Cristo toda a ira divina por causa dos nossos pecados. Então a gente vem aqui observar até uma doutrina da substituição vicária, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados e tomou o nosso lugar, recebendo a ira de Deus. E a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele toma sobre si todas as nossas iniquidades. Pedro vai falar isso lá no capítulo 3, no verso 18 da sua epístola, da sua primeira epístola, ele vai dizer assim, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, o que a gente vê aqui é que esse redentor vicário possui feridas, né? E aí a gente pode observar lá que o texto enfatiza, né? Pelas nossas feridas, pelas feridas do seu povo, verso 4,
certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que é interessante é que no verso 5 ele diz que o profeta diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traspassado, ele foi furado. A gente observa lá em João capítulo 19, verso 34, quando um dos soldados romanos perfura o lado de Jesus e do lado de Jesus sai água e sai sangue, ou seja, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pela nossa rebeldia, pela nossa rebelião. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ou seja, pela nossa perversidade. Ele tomou tudo sobre ele. Ele tomou tudo sobre si. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou um pecado que não era seu, que era nosso, e ficou no lugar que não era seu, era o nosso lugar. Ele morreu para nos dar a salvação. É interessante que o professor possa ler um pouquinho sobre a doutrina da substituição vicária. É interessante para a gente poder observar essa troca que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. O verso 5 ele ainda vai dizer assim, olha, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, pelas suas feridas, né? Os golpes, as contusões, os hematomas que o Senhor Jesus Cristo recebeu em todo o processo que levou à sua morte, foi pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. É por isso que também nós temos cura, a cura física, porque a enfermidade ela é automaticamente, como a morte, uma consequência do pecado, da natureza pecaminosa. Então, as chagas de Cristo, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Nós temos a cura divina, a cura espiritual para os nossos pecados e também a cura das nossas enfermidades, pois a enfermidade é fruto de uma natureza decaída, de uma natureza pecaminosa. No segundo subponto, nós vamos falar do castigo que nos traz a paz. Isaías 53, verso 5, que diz da seguinte maneira: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a gente vê aqui, como o comentarista pontua, desprezado, ferido, aflito, oprimido e enfim moído. Todas essas palavras vaticinam que Cristo cumpriu plenamente o sacrifício das nossas transgressões. Ou seja, o castigo que hoje traz para a gente paz com Deus estava todo sendo descarregado na pessoa de Jesus. Tá? Ao tomar sobre si o nosso castigo, ele nos curou completamente. Né? E o que é interessante, é que é bom a gente refletir sempre, é que Jesus não foi um mártir. Um mártir ele morre por uma causa, só que ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua própria vida. Diferente de Jesus. Jesus morreu pela causa de Deus Pai, pela causa da salvação do ser humano. Mas ele tinha a possibilidade de dizer não, se ele não quisesse. Lá em João, capítulo 10, no verso 17, ele vai dizer que o Pai o ama por quê? Porque ele dá a sua própria vida para depois a retomar de volta. Ele diz lá no verso 18, olha, ninguém, falando da sua vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou de mim mesmo e tenho autoridade para entregar e poder para reavê-la de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Quando ele fala das várias legiões de anjos que ele poderia pedir naquele momento para lhe guardar, para lhe livrar daquilo, falando em relação a Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco, a gente pode observar que Jesus tinha a possibilidade de sair dali. Mas ele decidiu, ele se entregou para nos dar a salvação. Ele recebeu esse castigo que estava determinado para mim e para a tua vida. Ele tomou sobre si. Lá no verso 8, o texto vai nos dizer assim, olha, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Tá? Então, Isaías apresenta Cristo como um servo humilde e sofredor, sem deixar de exaltá-lo como Senhor e servo. Ele nos substitui sacrificialmente, primeiro como rejeitado, depois como sofredor substituto e, por fim,
como cordeiro expiatório. Louvemos ao Senhor, porque ele nos substituiu de forma vicária na cruz do Calvário para nos dar hoje a salvação. O terceiro subponto, a situação humana. Isaías 53, verso 6, que diz da seguinte maneira: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A situação humana, como diz o comentarista, era tal como das ovelhas andando desgarradas. É interessante a figura de linguagem, a comparação que Isaías faz da espécie humana, da raça humana, desviada, totalmente desgarrada, como uma ovelha nédia que não sabe para onde vai, não tem noção de perigo, totalmente sem direção. Assim nós éramos também. E também pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio ser, nós vimos essa situação de perdição espiritual. Aqui a palavra desgarrado fala de alguém que vai cambaleando como bêbado, errando o caminho. E a palavra se desviava, cada um se desviava, no original hebraico, fala de alguém que se vira e se afasta para longe. De quem? De Deus. Assim éramos nós. Né? E a gente pode ver hoje essa situação muito parecida como nos dias de Isaías, no dia do rei Acás, que governou sobre Jerusalém e foi um rei perverso. A gente vê hoje, como o comentarista diz aqui, como o profeta diz, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, cada um tomava seu rumo. É o que a gente vê hoje, por exemplo, na questão do relativismo. Hoje, a verdade, para um mundo relativista, ela não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade relativa. Ou seja, o que é verdade para um pode não ser para o outro. E assim o ser humano vai caindo, o mundo sem Jesus vai caindo no relativismo moral, no relativismo ético. O que a pessoa, o que o ímpio acha muitas das vezes que é certo para ele, pode ser errado para a maioria da sociedade, mas na mente dele é certo, e muitas das vezes são caminho de morte. É por isso que a comparação do profeta é interessante. Andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É interessante que Pedro vai repetir também esse texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, na questão da situação humana e da questão da substituição de Cristo. Ele vai dizer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Cristo leva sobre ele, no seu corpo, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. A gente vê Pedro também repetindo, parafraseando também o profeta Isaías, trazendo essa questão da substituição de Cristo, Cristo nos substituindo e recebendo o castigo que nos traz a paz por causa da nossa situação, por causa da nossa vida espiritual, por causa da espiritualidade decaída do ser humano de uma forma geral. Então, assim nós encerramos esse segundo ponto, onde a gente fala sobre ele ter tomado sobre si os nossos pecados, sobre ele receber o castigo que hoje traz paz com Deus para cada um de nós. Ele recebeu esse castigo devido à situação humana, como era nos dias do profeta Isaías. O terceiro ponto, a alegria do Messias. Deus via todos aqueles sofrimentos como meio de redenção, meio de redenção dos pecadores, pois ele sabia do triunfo do seu Filho sobre a morte. Nesse primeiro subponto, propósito cumprido. Isaías capítulo 53, verso 10, que diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Propósito cumprido. Propósito de quem? De Deus Pai. Fazia parte do propósito divino fazê-lo sofrer, se ele se entregasse como oferta pela culpa. Ou seja, o preço foi pago a Deus.
É interessante, aqui o comentarista diz aqui que vemos que o sofrimento é um ato voluntário, como a gente falou anteriormente. Jesus se entregou, ele não foi um mártir, ele tinha o poder sobre a sua própria vida, mas ele se entrega de forma voluntária e em submissão à vontade do próprio Deus. E o que é interessante aqui é que a gente vê aqui a Deus sendo propício ao ser humano, né? A propiciação é outra doutrina que a gente precisa dar uma lida, uma estudada básica. O professor precisa fazer um panorama dessa doutrina da salvação, da propiciação, porque Deus ele deixa se propiciar ao homem. Deus ele deixa se propiciar ao homem, ele deixa ser procurado e achado pelo homem. Só que o que é interessante, a diferença entre os testamentos é que no Primeiro Testamento, o homem ele vai atrás de Deus trazendo uma oferta para apaziguar a ira de um Deus furioso pelo pecado. Só que no Novo Testamento a gente vê o próprio Deus oferecendo a si mesmo uma oferta para apaziguar sua própria ira. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou quem? Ao Senhor Jeová, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Deus é maravilhoso. Ele oferece uma oferta a ele mesmo para apaziguar a sua própria ira, para nos trazer a salvação dos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10 vai dizer assim, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Paulo falando lá aos Romanos capítulo 3, verso 24, ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, observe, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, estava tudo na mente maravilhosa do Senhor. Ele oferecer o seu próprio Filho a ele mesmo para trazer redenção e salvação. Ele se propiciar para que o homem pudesse ter essa oportunidade de salvação. Tá? A escolha do servo de sofrer agradou ao Senhor, indicando que o sofrimento, embora difícil, tenha um propósito eterno, a salvação da humanidade. Estava dentro do propósito de Deus. Estava dentro do plano divino de redenção, a morte de Cristo, daquela maneira cruel. O preço foi pago a Deus. Ao nosso Deus foi pago o preço de sangue que o Senhor Jesus Cristo pagou para nos trazer a salvação. O propósito foi cumprido. Lá na cruz, Jesus Cristo, ao expirar, diz, está consumado. O segundo subponto, verá o fruto e ficará satisfeito. Isaías, capítulo 53, versículo 11, que diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Este versículo destaca a vitória final do servo sofredor, que verá o resultado do seu sacrifício. A alma do servo que passou por intenso sofrimento terá um fruto, indicando que o sofrimento não foi em vão, mas gerou uma colheita abundante. E esse fruto se refere à salvação dos pecadores, que trará alegria ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 12, 2, a palavra de Deus diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então, a alegria do Messias se constitui nisso, que o seu sacrifício trará a salvação a muitos. Quem são esses muitos? Todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os homens, mas infelizmente nem todos irão aceitar esse sacrifício. E aí é importante a participação do homem, aceitando o poder que Deus deu a ele de buscar a salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É interessante
que o verso 11, ele vai nos dizer da seguinte maneira. Verso 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeito, ou seja, ele ficará saciado. Traz a ideia de satisfação plena. Ou seja, o que foi proposto por Deus na eternidade passada foi cumprido ao pé da letra, de forma cabal, e não poderia dar errado, porque Deus ele é maravilhoso, a sua sabedoria, a sua ciência, o seu conhecimento é tremendo. Então tudo saiu conforme foi planejado por Deus. Em nenhum momento fugiu do controle do Senhor. Tudo estava previsto para acontecer daquela forma, e o Messias se alegrou com o fruto do seu sacrifício. É interessante que o fruto refere-se à salvação dos pecadores. A expressão ficará satisfeito mostra que o servo, após o sofrimento, encontrará realização e alegria ao ver que a sua morte trouxe reconciliação e perdão. Outra doutrina interessante, a gente pode observar que só nesse texto, a doutrina da propiciação, da substituição, a doutrina da reconciliação, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus pelo quê? Pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Hoje, nós somos amigos de Deus pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro subponto, a vitória final, capítulo 53, verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A obra do servo culmina em vitória. A vitória de Cristo foi o brado, está consumado na cruz. Ao que os olhos humanos poderia parecer derrota, fracasso, final de tudo, aos olhos do Deus Todo-Poderoso, foi uma vitória final. Deu tudo certo, né? A recompensa da sua obediência garante o quê? A salvação do ser humano. Ele recebeu toda a ira divina contra o pecado sobre si. E por esse ato, por esse gesto de obediência, nós hoje temos a salvação. Então, na cruz, se cumpre cabalmente todo o propósito salvífico proposto na eternidade passada pelo próprio Deus e executado pelo Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E hoje nós temos a salvação pela vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo. Se cumpre aqui o Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Nós temos salvação hoje, somos justificados, recebemos a misericórdia de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele nos revela a imagem do Deus Todo-Poderoso, nos trazendo justiça, justificação pelos méritos de Cristo e a paz com o nosso Deus. Aplicação pessoal. Isaías 53 nos chama a refletir sobre o custo da nossa salvação e a profundidade do amor de Deus por nós. Isso nos desafia a viver em gratidão, buscando a santidade em resposta a esse amor imenso. Maravilhosa essa aplicação pessoal. O que é que eu preciso fazer hoje? Corresponder a esse amor. A gente precisa corresponder a esse amor que o nosso Deus demonstrou por nós, enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a salvação. Essa foi a nossa lição, a lição de número 9, onde nós estudamos o capítulo 53 do profeta Isaías. Desde já eu convido você para curtir, para você poder compartilhar também com as pessoas que você pode observar que ainda precisam de que esse vídeo também possa ser relevante para essas pessoas, que você possa curtir, compartilhar, comente aí, faça a sua pergunta, faça a sua colocação, interaja com a gente, porque assim nós teremos um alcance maior e muitas mais vidas serão alcançadas através desse conteúdo, em nome de Jesus. Convido você para encerrarmos essa pré-aula orando ao Senhor nessa oportunidade. Nós te agradecemos, Jesus, por esses minutos em Tua presença e tendo a oportunidade de compartilhar a Tua palavra,
que nesse momento os meus amados irmãos que estão vendo esse vídeo, ouvindo este som, possam, Senhor, ter as suas vidas edificadas. E no próximo domingo tenhamos uma aula abençoada, assim sendo da tua vontade, em nome de Jesus. Amém.